estava segurando uma espada em suas mãos. E Sam estava batendo palmas atrás dele e gritando alegremente que só de olhar para ele, você sentiu que este era um objeto incrível. O cara pensou que isso é realidade. Uma relíquia estelar. O jovem olhou para seus camaradas e perguntou se ele poderia realmente levá-lo. A garota respondeu claro que ele estava. Suas duas notificações apareceram. Que uma relíquia estelar foi recebida. O dono do Star Relic estava interessado nele. Geon olhou para o cara com olhos grandes. Quem disse que era hora de ir? Novos ratos aparecerão em breve aqui. Então é hora de sair e com a habilidade dos meninos. Eles são fáceis. Sam olhou surpreso para a criança, que o lembrou do personagem principal. O cara perguntou o que os heróis olhavam para. Onde os cadáveres dos insetos jaziam. Depois que Geon disse que não havia insetos vivos sobrando nas proximidades, os cadáveres de insetos e animais jaziam no chão. Doc pensou que todos tinham realmente morrido da aura do Guardião das Trevas. A menina perguntou o que em geral. O menino respondeu que havia um que ele poderia chamar de. Mas Jill fechou os olhos e abaixou a cabeça. O menino olhou para a frente com os olhos bem abertos. Ele abriu a boca e começou a dizer algo em um idioma desconhecido. Sam e Doc olharam questionadoramente para o menino. O jovem o chamou pelo nome. Os heróis olharam para cima com medo. Onde bolas luminosas brilhantes apareceram. Jill levantou a cabeça, seus olhos ficaram brancos. Sam gritou que algo estava acontecendo com ele. O menino abriu a boca e começou a sangrar pelo nariz. E Doc continuou a gritar seu nome. Uma luz apareceu atrás das casas e os passos de alguém foram ouvidos. Os heróis olharam em volta com surpresa. A terra começou a vibrar. Um inseto enorme saiu de trás da casa. Parou e olhou para o lado. Doc olhou para o lado com medo. E pensei que a vibração vinda da superfície realmente era. Havia muitos monstros de alto nível acima. O cara começou a sacudir o cara pelo ombro e gritando seu nome. Ele pediu que ele voltasse a si. E então ele percebeu. Se acabou por ser um dos senhores dos insetos. Então Jill abriu os olhos e olhou para o cara, que lhe pediu para interromper a habilidade rapidamente. Um inseto com patas enormes caminhou entre as casas. Ao longo da rua parou e ouviu. O louva-a-Deus se virou e foi na direção oposta. E o menino disse que parou. Os heróis congelaram e começou a ouvir passos e vibrações. Doc colocou a mão no ombro do menino e notou que, de fato, e então pensou que ele poderia chamar um monstro forte, a tal distância que quase acabaram enterrados vivos. O cara baixou a cabeça e afirmou seriamente que essa habilidade foi banida por um tempo e pediu ao menino para não usá-lo até que ele disse ok. Jill ergueu os olhos assustados, cobriu a boca com a mão e respondeu ok. Doc virou-se para os companheiros e disse: se eles apenas entrassem no Vale da Escuridão, eles se perderiam e sugeriram que esperassem e fossem. Quando pequenos insetos apareceram nas proximidades, a menina levantou a mão querendo dizer algo. O menino ficou ao lado da criança e ouviu.
Como Sol disse que se eles só precisassem voltar, ela poderia substituir o menino. A menina levantou a mão que estava usando uma pulseira e disse que a habilidade dela era bastante semelhante à dele. Em completa escuridão, um dourado corda luminosa apareceu com uma mão segurando-a. Os heróis caminharam segurando-a. Sam notou que isso estava encontrando um caminho ao longo de um fio. Ela ativou a habilidade quando eles foram sequestrados. Apenas no caso de o Doc esclarecer qual era o atributo dela. Ela não deu uma resposta. O cara olhou para a garota, que levantou as mãos em confusão. Ele disse que parece que ele perguntou algo que ele não deveria. Ela tentou explicar que não era por causa da desconfiança. Ele a interrompeu, dizendo que estava certo e perguntou a ela: no futuro, tente não contar às pessoas sobre seu atributo. Sam caminhou segurando o fio. E o cara raciocinou consigo mesmo. Parece que junto com o contrato, ela fez algum tipo de juramento, o que significa que não divulgação de informações. Poderia ser uma questão de vida ou morte. Doc olhou para a frente e pensou que o fio que lhe permite sair do labirinto é. Não tenho certeza, mas parece que quer ajudar a garota a ficar mais forte. O cara olhou para as telas que apareceram, com o pensamento de que, se uma descrição do personagem estivesse disponível para ele seria capaz de descobrir com mais precisão. Nessas duas mensagens, foi escrito que a descrição única do personagem. A habilidade foi ativada. Este personagem não está na lista de personagens. Uma notificação apareceu atrás da garota, que as informações estavam sendo coletadas. Doc olhou para a tela e pensou. Havia uma mensagem que não estava lá antes. Uma janela apareceu com uma nota de que o canal estava aberto. Novamente o cara olhou para cima onde a luz apareceu. E relâmpagos brilharam. E então uma voz foi ouvida que dizia: maldito seu canal, esse bastardo. Os heróis desviaram o olhar de surpresa com o falador, que os chamou de amigos de quem piscou. Sorriu e perguntou como eles se saíram sem ele. A luz das lanternas iluminou a passagem através do túnel com trilhos. Doc assistiu surpresa enquanto alguém comia avidamente a carne, dizendo que estava realmente delicioso. Ele notou que isso ajudaria a recuperar sua energia. Um pouco. Beckham disse mentalmente ao cara que eles dizem que enquanto ele estava fora, ele fez algo errado de novo. O monstro voou através do túnel, cantarolando algo baixinho. Doc achou que a conversa sobre conexão é um canal de voz. Para a conversa sobre, quando está ativo, só ele pode ouvir bem. Claro que o uso da conversa por conexão pela encarnação é uma violação das regras. Os heróis caminharam ao longo dos trilhos, segurando enormes pedaços de carne em suas mãos. O cara perguntou se ele tinha problemas por causa dele. E o monstro respondeu algo assim. Ele começou a ser obstinado, mas o anúncio era muito longo. No final, ele recebeu um aviso. Beck fez uma expressão demoníaca em seu rosto. Olhou para o jovem e acrescentou que decidiu. Contanto que ele não se incomodasse, ele iria para este departamento estúpido mais algumas vezes. E isso é tudo negócio. Doc olhou para o monstro que disse isso. Mais importante, como ele sabia sobre aquela caixa.
Maldito, maldito! Quem teria pensado que ainda havia pedaços de seu passado sombrio sobrando? O cara perguntou pensativamente novamente. O passado sombrio. O jovem virou a cabeça para a conversa sobre, cujo corpo estava emitindo luz. Beckham cerrou os dentes. Fechou os olhos, seu corpo estava tremendo. Quando ele ouviu a pergunta do que ele queria dizer, que foi ele quem inventou. O monstro respondeu: droga. Se ele não tivesse sido ganancioso, então Von virou a cabeça segurando a carne na mão e perguntou se parecia que eles. Encontrei muitos objetos lá além do forno mágico. O cara olhou para a garota surpreso. Doc abriu a boca, vapor saindo dele. E disseram que receberam vários sim. Henry segurou o escudo na mão e o examinou. Ele olhou para a frente com olhos felizes e sorriu. Uma notificação apareceu que o Henryan. A devoção do personagem do filho aumentou. Doc e Von se viraram e olhou para o cara satisfeito. A menina perguntou, mas não havia nada para ela. O cara respondeu que não era nada. Ela esclareceu o que sobre a espada e ouviu a resposta de que era dele. Eles caminharam ao longo de um longo túnel. A garota perguntou se eles compartilhassem a carne com outras pessoas. O cara respondeu que tipo de moedas. Ela notou que ele era tão ganancioso. E ele explicou que vamos chamá-lo de sobrevivência. Bem, eles vieram. Os heróis se aproximaram da estação e olhou surpreso com o que estava acontecendo. Um conflito estava se formando. Pessoas estavam em pé na plataforma, discutindo sobre algo. E Doc pensou que era algum tipo de atmosfera alarmante. Duas janelas apareceram com notificações que o imposto vivo será cancelado em 20 minutos. Por favor, prepare o pagamento. As pessoas olharam com horror nos olhos. Nas telas que apareceram, na frente de cada um deles, mais duas mensagens apareceram dizendo que a partir de agora, toda meia-noite, o imposto de vida de 100 moedas será deduzido automaticamente. Se eles não pagarem, morra a vida. Penalidade fiscal permanecerá até o final do segundo. Cenário principal. Doc olhou para o que estava acontecendo. E a mulher com horror nos olhos pediu moedas. Seu filho não os tinha. Ele pensou que esta era a hora de cobrar o pagamento. Para a vida, ela caminhou até o homem. Agarrou-o pelo ombro, dizendo que ela definitivamente devolveria. O cara de camisa branca colocou a mão no peito e gritou que daria a eles 1.000.001. Até 10 milhões, deixe alguém vendê-lo sem moedas, Doca. Von olhou surpreso na direção onde a garota correu gritando. Sua irmã mais velha, que se juntou ao grupo de reconhecimento onde ela estava. Eles concordaram que ela daria suas moedas. Dois caras fortes riram olhando para as meninas. Um deles disse, e realmente, onde ela está, ela deveria procurá-la. Ela gritou em resposta que o jovem sorriu. E zombando perguntou se ela estivesse definitivamente no grupo de reconhecimento. Ela tinha certeza. O segundo abriu bem a boca de tanto rir e a convidou para se juntar e procurar por si mesma. As meninas estavam tremendo de desespero. Um deles tinha lágrimas fluindo. Uma janela apareceu com informações que o atributo de caráter do jovem Euan está pronto para florescer.
Von cerrou os dentes e olhou para a frente furiosamente, segurando a arma nas mãos. Os heróis se viraram e olhou surpreso para o homem que entrou. Quem disse o nome Doc? E acrescentou que ele estava bem a tempo. Ele lembra que tinha uma grande quantidade de moedas. Ele pensou que neste mundo as moedas são poder. Inho sorriu, estreitou os olhos e perguntou: Eu me pergunto quanto uma notificação apareceu naquele queixo. E o personagem de O ativou a habilidade de Tom. O cara sorriu muito ansioso. Doc percebeu que ele era a pessoa com mais moedas. Na estação Jambão, as pessoas se viraram para o cara e começaram a gritar: Moedas, alguém tem muitas moedas. A mulher agarrou sua mão e disse que ele era Doc. E começou a implorar para ele salvá-la. Um grito foi ouvido da multidão. Apenas 100 moedas, apenas 100. Io levantou as mãos para os lados e disse que não tem moedas suficientes para ajudar todas essas pessoas pobres, mas ele é diferente dele. Ele realmente permitirá que eles morram. Doc cerrou os dentes e desviou o olhar com raiva, pensando que havia cerca de 20 pessoas aqui. O cara olhou para a multidão de pessoas que estenderam as mãos para ele e pediu-lhe para salvá-los. E ele pensou: se ele paga por todos, ele vai gastar 2.000 se recusar. Ele se tornará o principal mal da estação Jambão em um instante. Mas quem entre os aqui é digno de tal generosidade? As mãos das pessoas estenderam a mão, e ele lembrou que o primeiro cenário era pecado original, pessoas que tiraram a vida de alguém. Agora, não querem ser responsáveis por sua própria existência. O rosto sorridente do monstro apareceu na tela, observando que estava ficando cada vez mais interessante. Para o registro, faltavam 10 minutos. Doc olhou pensativamente para as mãos estendidas. Uma notificação apareceu de que um intrigante oculto Constelação estava assistindo sua escolha. O cara abaixou a cabeça e fechou os olhos. 2 mensagens apareceram, em que foi escrito que a constelação prisioneiro do Aruguan estava observando sua escolha. O juiz do fogo do inferno da constelação estava assistindo sua escolha. O cara abriu os olhos e olhou para a frente. Pessoas olharam para ele com surpresa depois que ele disse: É assim que é, então eles estão pedindo moedas. Doc perguntou com uma expressão séria: Mas por que ele deveria dar a eles? E pensou consigo mesmo que ele poderia jogar junto com o algumas vezes, mas não mais. O cara virou a cabeça para o lado quando ele ouviu risos atrás dele. Enho segurou seu estômago e riu alto com as palavras. Ele sabia que faria isso. As pessoas gritaram: Como é isso? Porque ele tem muitos deles, ele não pode compartilhar com eles. Doc se virou depois que o cara disse isso. Ele estava agindo assim desde que chegou aqui. Não foi ideia dele vender comida por moedas. Ele ao menos sabe quantas pessoas seriam capazes de pagar impostos em suas vidas se eles não comprassem sua comida. A multidão olhou para ele com fúria nos olhos e gritou que esse era exatamente o caso. Deixe-o devolver o dinheiro. E arregalou os olhos e gritou que Doc não é esse tipo de pessoa. E Seneral pediu-lhes para esperar. O que eles estão fazendo agora? Enho sorriu. Fechou os olhos
e disse que esta era sua última oportunidade. Ele abaixou a cabeça e pediu-lhe para devolver as moedas a essas pessoas. Doc olhou para a frente com confiança e disse: "E se não vão colocar sua espada na frente dela?" Apontando para o esquema. O cara deu um passo à frente. E todo seguiu a multidão furiosa. E disse que então ele escolheria a pior opção. Pessoas gritaram para ele devolver rapidamente as moedas. Eles simplesmente o matariam e levariam tudo. Doc agarrou o punho da espada e começou a puxá-la. Um homem com um pedaço de na mão gritou para ele morrer. Doc atingiu e cortou os braços do inimigo, que voou para o lado. E então calmamente ficou e assistiu. O cara de camisa se virou. Anne olhou para trás com surpresa. Respingos de sangue espalhados por toda a sala. O homem com as mãos decepadas caiu de joelhos e começou a gritar alto. Enquanto os outros congelavam, as pessoas olhavam para a frente com horror em seus olhos. E o Doc os chamou de não-entidades. Eles realmente acham que o cara se virou e perguntou o que aconteceu com eles foi culpa dele. O cara estava de joelhos de cabeça para baixo. Uma janela de informações do personagem apareceu. Nome Amin Son, atributo único. Canalha comum, resistência de 8º nível. 8º nível de força, 8º nível de agilidade. Doc mágico de 2º nível olhou para a tela. E pensei que suas estatísticas eram muito altas. Provavelmente porque eles estavam fazendo isso. O cara desviou o olhar. As pessoas olharam para ele com surpresa quando ele disse que todo mundo aqui realmente entende que o que está acontecendo não tem nada a ver com eles. Doc apontou a mão para onde estava a gangue da mangueira e acrescentou que eles simplesmente têm medo dessas pessoas. Então eles se comportam assim sabendo quem está realmente errado, mesmo em face da morte. Eles não podem fazer nada. E tudo porque eles são mais fortes do que eles. Mais moedas e melhores características. E agora eles estão tremendo de medo. O cara fechou os olhos, riu e disse: "Basta olhar para o que ele está tentando em O." Sorriu quando ouviu a pergunta do cara. Mas por que há uma diferença de força tão grande? As pessoas começaram a olhar em volta confusas. E Doc adicionado porque eles eram canalhas. Uma mensagem apareceu que os personagens ao seu redor eram indecisos. Um dos caras veio até uma enxada e realmente perguntou como eles foram capazes de obter tantas moedas. E ele levantou as mãos, riu e respondeu que ele já havia dito que tinha vendido algo. E mais, o cara baixou os olhos quando Doc disse que alguns dias atrás, quando ele chegou à estação, havia 87 pessoas aqui. Mas agora as pessoas ficaram em grupos e conversaram entre si. Doc desviou o olhar e acrescentou que havia um máximo de 50 sobrando. O cara abriu as mãos e explicou que esta manhã os monstros entraram em reconhecimento. Doc confiantemente ficou no chão, segurando uma espada nas mãos e perguntou incrédulo: "Monstros, e eles ainda acreditam nisso?" Pessoas surpresas olharam para ele, e ele pediu que eles pensassem sobre isso novamente, porque ninguém do grupo principal morreu hoje em dia. Ele apontou o dedo para o sorriso em O, com as palavras, e também porque depois de voltar, eles são sempre mais fortes do que eram.
Uma notificação apareceu que o intrigante oculto Constelação ficou maravilhada com sua visão. Doc lembrou como a multidão correu para ele gritando. E um deles disse que o matariam. E pegue todas as moedas. Mas onde ele conseguiu tanta confiança? Os caras olharam para uma surpresa em Rune. E Doc continuou a falar sobre como eles sabiam que poderiam obter moedas, matando pessoas. Uma mensagem apareceu que a constelação prisioneiro do Aruguain estava arrancando os cabelos de emoção. Um cara em uma bicicleta leve com uma máscara no rosto balançou um bastão e o menino gritou e pediu para salvá-lo. Duas pessoas mascaradas olharam para a tela e pensei no que comprar a seguir. Um deles disse: quem teria pensado que eles dariam moedas? Por matar ele, respondeu que da próxima vez era a vez dele. O cara de suéter cinza caminhou com confiança em direção ao perguntando se era verdade. E ele acenou com as mãos e pediu-lhe para calar a boca. Porque era mentira. Um ser sorridente apareceu na tela e lembrou que agora faltavam 7 minutos. A garota assistiu com horror nos olhos. Como um pedaço de apareceu na frente do rosto do homem. Os caras avançaram com morcegos nas mãos para defender o líder e uma voz soou na multidão. Como isso foi possível? Doc abriu a boca e gritou. Se eles tivessem algum orgulho sobrando, deixe-os derrotá-lo com suas próprias mãos. Atrás dos aliados. E o sorriu astutamente, e o cara continuou a gritar. E aí, eles serão capazes de devolver o que ele tirou deles? Uma notificação apareceu. Que as constelações do bem absoluto, considerando o personagem do herói como um vilão. O pé do cara deslizou pelo chão levantando poeira. Doc apresentou sua espada e declarou com confiança que este é agora o mundo em que eles vivem. As pessoas se comportaram de maneira diferente. Alguns oraram, outros olharam surpresos. Alguns deles pegaram em armas. Apesar do fato de que eles estavam com medo. O cara cerrou os dentes e disse ok. O homem e a menina correram para o ataque, gritando que eles eram malucos. Filhos daí para quem eles os levaram. A mulher entregou à criança um martelo, com as palavras que ele deveria segurar, e apenas faça como sua mãe diz. E uma verdadeira batalha começou pelas costas dela, e atacou o cara com um bastão nas mãos. E atrás dele o homem caiu no chão e foi chutado. Gil e Sam ficaram de costas, suas armas apontadas para a frente. O cara com a boca bem aberta correu para a frente gritando para eles morrerem. Doc segurou a espada com força em sua mão. Ele desferiu vários golpes com sua espada. Em seus oponentes, Doc olhou para a frente com confiança. Salpicos de sangue voaram na frente de seu rosto. E gritos foram ouvidos. O cara abaixou a cabeça e olhou para as duas pessoas, cujas mãos ele tinha acabado de cortar. Ele cerrou a mão em punho. E eles imploraram para serem salvos. O cara arregalou os olhos quando a espada enfiou direto em sua boca. Doc desviou o olhar surpreso com quem fez isso. Vaughn ficou de cabeça baixa e falou. Ela disse que acabaria com todos eles. Uma notificação parece que as condições para melhorar a pessoa pequena atributo foram alcançados. A garota agarrou o cabo da espada
e puxou-o para fora da cabeça de seu oponente. Uma mensagem apareceu àquele jovem Rin. O atributo do personagem de Wan estava florescendo. O corpo nu de uma garota com cabelo branco está com os joelhos dobrados, e a fumaça voa ao redor dela. Ela abriu seus olhos brilhantes. Foi relatado que o personagem do jovem Hee-Wan atributo está sendo transformado em mal, matando o juiz heróico. Lá ela estava com uma arma nas mãos e uma bela espada com um grande cristal apareceu acima de sua cabeça. A menina tricotou as sobrancelhas e olhou para a frente. Com confiança, Doc olhou para ela com surpresa e pensou: destruindo o mal, o mais forte dos 3 atributos do juiz. Caiu. Ela moveu a mão para o lado e pediu-lhe para se afastar um pouco. Uma mensagem apareceu que ele fez uma grande contribuição para o desenvolvimento do pequeno atributo do homem. Um homem com uma mão enfaixada ficou com um bastão nas mãos. Cerrando os dentes, Von se virou e disse que essas pessoas eram sua preocupação. Uma notificação apareceu que o personagem do jovem Em estava pronto para tornar-se sua espada. Doc olhou surpreso para a garota, que fechou os olhos e se concentrou. Fluxos de mana começaram a emanar de seu corpo. Fluxos de energia também emanavam da perna da menina. Havia uma mensagem que o personagem do jovem Hee-Wan havia ativado. A habilidade do Tempo da Justiça. Von pegou a espada nas mãos e olhou para a frente. Ameaçadoramente, escalas mágicas apareceram atrás dela. O jugo da balança caiu de um lado. Uma notificação apareceu que as constelações do bem absoluto aprovou o uso da habilidade. Uma das bolas que desceu começou a emitir riachos de energia. Von abriu as pernas. Abaixou a cabeça como se o fogo estivesse queimando ao seu redor. Uma mensagem aparece que a habilidade do Tempo de Justiça foi ativada. Inho levantou a mão para bloquear o golpe. Ele cerrou os dentes e olhou para seu oponente com desprezo. E então pensei que ela não era tão forte. O cara desviou o olhar. O sangue estava escorrendo por sua bochecha. E ele se perguntou o que os outros estavam fazendo. Ele apertou os olhos e olhou para a frente com cuidado. Fluxos de energia queimados no ar como fogo. Bon segurava uma espada ensanguentada em sua mão. Seu cabelo estava solto e envolto em mana. Ela desferiu golpe após golpe, de onde os corpos sangrentos de seus oponentes espalhados para os lados. A menina cerrou os dentes e bloqueou o golpe lançado nela de lado. Com um movimento agudo, Von mergulhou sua espada direto no peito do inimigo. Ela deu um passo à frente. A garota se curvou segurando uma espada nas mãos. E o cara ficou atrás dela com uma ferida nas costas, do qual o sangue estava voando em diferentes direções. Doc e Sam olharam para o que estava acontecendo com surpresa. Ian e Gil desviaram o olhar com horror nos olhos. A garota de suéter azul segurou sua mão ferida. Ana olhou para a frente com olhos grandes. E o homem ao lado dela cerrou os dentes de raiva. A ponta da espada estava apontada para o rosto do cara. Enyo sentou no chão e olhou para que apontou sua arma em sua direção. O cara abaixou a cabeça e desviou o olhar. No chão ao lado dele, colocar os cadáveres de seus aliados.
Von olhou para a frente atentamente. Doc ficou assistindo o que estava acontecendo em O. Virou a cabeça e olhou para o lado. O cara sorriu e disse "Oh". Ele no momento em que a espada passou por seu rosto. Doc lembrou que não faz muito tempo. Eles estavam grelhando carne e conversando alegremente. Enyo caiu no chão com o rosto ensanguentado, mas sorridente. Yun ficou por perto e observou. Cadáveres de pessoas deitados no chão cobertos de sangue. Uma mensagem apareceu que todas as constelações no canal estavam sentindo uma grande delícia. Doc pensou que agora ele não podia nem acreditar. Uma notificação aparece que o imposto vivo foi coletado. Sam se virou e olhou para o lado. Com lágrimas nos olhos e cerrou os dentes. Ao lado do menino. E olhou para o que estava acontecendo com um olhar confuso. A menina caiu de joelhos em uma poça de sangue. Von estava sentado no chão. Cabeça e braços curvados, a espada deitada a seus pés. Ela levantou a cabeça e olhou para cima. Ela os ouviu dizer a ela para se levantar. Doc se inclinou e estendeu a mão para ela. E ela silenciosamente virou a cabeça para ele. Von olhou para o cara com um olhar triste. Doc olhou para ela e disse que isso foi apenas o começo. Ela colocou a mão na dele. Levantou-se. E eles olharam surpresos para Sam e o menino. Quem se aproximou deles, duas notificações apareceram novamente que a partir de agora, toda meia-noite um imposto de vida, no valor de 100 moedas, será automaticamente deduzido. Se não for cumprido, eles morrerão. A penalidade do imposto de vida permanecerá até o final do segundo cenário principal. As paredes da estação estavam cobertas de sangue. Os heróis deixaram uma notificação apareceu que eles estavam na área do segundo cenário principal. Eles devem encontrar o lugar onde foi ativado cidade. Contra o pano de fundo de amanhecer após noite. Existem fragmentos de várias coisas espalhados no chão do metrô. De botas a acessórios. Uma foto de uma mão humana deitada ao lado de uma papoula. Outras marcas e sangue. A menina grita para toda a equipe. Von grita para alguém na frente de seu esquadrão, perguntando às pessoas se eles realmente não querem vir com eles. Para o qual a família na frente deles diz que eles irão separadamente. E eles ainda têm moeda sobrando. Então tudo ficará bem. O Akia pensa que depois dos eventos da noite passada, a maioria das pessoas deixou a estação Jambão e apenas 5 sobreviveram. Sem se contar boas pessoas. Uma menina e um homem estão olhando para o desapego. O cara pensa que ele tem certeza que eles serão capazes de suportar isso por conta própria. Virou-se para seu esquadrão, perguntando se eles estavam avançando, olhando para os caras com gentileza. E o cara naquele momento, pensei que ninguém nem perguntou se ele iria com eles, e era óbvio para todos. E depois do juiz punitivo, o jovem Higanho se juntou ao grupo. Um homem em um terno listrado corre para a escuridão. Jiakyu acha que Amyanho desapareceu, sem deixar vestígios. O cara acha que é hora de sair da estação e ir para a cena. Ele diz aos caras para irem em frente, segurando uma lanterna e conduzindo-os.
Garota prendeu a mão do cara com o punho. Jackie fica surpresa. E o punho da garota se ilumina com algum tipo de energia. Após o que, a notificação mostra que ele quer personagem.